que há de mais interessante nessa nossa condição de virada de século são as transformações que vêm como um turbilhão de propostas e novas conjunturas. O século XX, ele trouxe diversas transformações sociais, culturais, artísticas. O design mesmo, o design surge no início do século XX, o design como a palavrinha design. A gente tem a gênese criativa, a gente tem aquele objeto vivendo o seu tempo, depois a gente passa até por uma necessidade de dar lugar a novas coisas, conjunturas, objetos. Aquele objeto, porventura, ele perde o foco, mas se ele é bom, o ciclo volta nele, resgata-o e coloca em plena atividade novamente. O mobiliário brasileiro modernista tem uma história muito interessante. Nós temos a maior parte dele sendo feita sob a ideia de que o Brasil precisava de uma transformação. Também é um efeito do pós-guerra. A Europa se encontrava destruída, a Europa que alimentou muito aqui as instituições brasileiras com seus móveis, principalmente França, né? Então a Europa ela interrompe essa produção e essa exportação, o Brasil para de comprar e a gente começa a ter as nossas próprias fábricas. Mas neste primeiro momento a gente vai ter um mobiliário ostensivamente de repartição, a gente não tem ali um charme. Hoje a gente enxerga o charme nessas peças também pela sua originalidade, pela sua condição de peça, de desenho, de época, né? Mas o que mais marca é a imigração. E a gente tem Lina Bobardi, Jorge Zalzupin, o próprio Joaquim Tenreiro. São nomes que acabam por fazer uma grande transformação no mobiliário nacional. A gente vai ter um solo muito fértil para o modernismo. Le Corbusier visita aqui o Brasil, faz palestra, faz workshop. Deste workshop nasce o nosso primeiro edifício modernista, que é o edifício Capanema. A gente tem uma escola francesa que vem pregar aqui a pintura acadêmica, que não é uma identificação nacional. Se a gente observa, são lugares paradisíacos, mas a gente vê muita Europa, sendo pintada nas paisagens brasileiras. Então, uma conjuntura que se forma diante de toda essa questão, os artistas brasileiros começam a ter uma forma de compreensão nacional. Retratam isso nas pinturas e o mobiliário começa a ganhar também esse espaço, porque depois do edifício Capanema, a gente tem que imaginar que estes edifícios, eles precisam ser mobiliados, né? E como eles fazem parte, de todo o esquema pregado pelo Le Corbusier, o pilotis afastado, as janelas em fita, grandes espaços, muita iluminação, não condizia com aquele móvel entalhado, feito anteriormente. Nós podemos colocar entre 40 e 70. São as nossas melhores peças, são as peças mais marcantes. Se transformaram em vintage, um objeto bom, um objeto que ultrapassou o seu tempo, e ainda tem o seu lugar e é tido às vezes até mesmo como um clássico. A década de 90 é uma invasão do mobiliário internacional. O nosso móvel, sim, ele cai em desuso nessa época, exatamente porque ele era nobre, veja só. Ele era nobre, usava de materiais extremamente nobres, desenho inigualável, então a gente tem os clássicos invadindo aqui os nossos halls, as nossas instituições bancárias. Então a gente vai ter muita poltrona Barcelona, Le Corbusier, Florence Hinault. Todos esses clássicos vão ser
serem fabricados aqui mesmo no Brasil por uma empresa chamada Forma, e a gente vai então vivenciar uma década, que é a década de 90 até os anos 2000, para a gente poder começar a retornar essa qualidade do nosso móvel em cena. A gente tem uma coisa que o modernismo trouxe para a gente que é muito nociva, que é a nossa necessidade de descartar aquilo que é velho. Então a casa da mãe, a casa da avó, eu só quero o imóvel, os móveis eu não quero, vende isso. Eu acredito muito em mostras como a Modernos Eternos, que traz este revival, inclusive a criação, né, deste evento de mostra de decoração está especialmente aliada ao mobiliário vintage. Então, para que essa mostra ela tenha o seu diferencial, o diferencial é o mobiliário vintage, que é um mobiliário que resistiu ao tempo pela sua qualidade de desenho, não só pela sua qualidade de desenho, pela qualidade de materiais também.